Nenhuma organização consegue evitar todas as crises, isso é evidente, mas todas podem decidir como querem chegar a esse momento, se querem estar preparadas ou se querem ser surpreendidas. E neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos falar dos pilares que tornam uma organização verdadeiramente preparada para responder quando a crise deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma realidade. Venha daí. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? No episódio anterior falámos então que a maioria das dificuldades enfrentadas durante uma crise resulta menos do acontecimento em si e mais da forma como a organização se preparou ou não para lhe responder. E então essa preparação não depende apenas de um departamento, nem apenas da comunicação, é uma responsabilidade da liderança e deve envolver toda a organização. Uma gestão de crise eficaz não se constrói quando acontece uma emergência, constrói-se através de decisões tomadas muito antes, como vimos também no episódio anterior. E, portanto, conhecer os riscos antes de gerir a crise é realmente importante. O primeiro passo é, então, conhecer a organização. Quais são os riscos mais prováveis que a minha empresa tem? Quais terão maior impacto? Que operações são críticas? Que stakeholders serão afetados? Que recursos serão necessários? Uma organização que não conhece as suas vulnerabilidades dificilmente conseguirá preparar uma resposta adequada. E este, então, é o primeiro passo. Depois temos que criar uma estrutura de resposta, ou seja, a preparação exige aqui um método e implica definir uma equipa de crise multidisciplinar, clarificar funções e responsabilidades, estabelecer cadeias de decisão, criar um plano de gestão de crise e desenvolver um plano de contingência. Também preparar um manual de comunicação de crise integrado com toda a estratégia de resposta. Quando cada pessoa, e isto é muito importante, sabe exatamente qual o seu papel, a organização ganha rapidez, consistência e confiança. Isto é muito fácil de entender. Então, o passo a seguir tem que ver com treinar antes de preparar. Tal como se realizam simulacros de incêndio ou exercícios de evacuação, também a gestão de crise deve ser treinada. Exercícios de mesa, simulações, enfim, dependendo aqui do tipo de empresa e de atividade, há vários testes de procedimentos e exercícios que se podem fazer. Media training também é importante, o tal treino de porta-vozes, mas tudo isso deve acontecer de forma absolutamente integrada. Não faz sentido treinar um porta-voz se a restante equipa nunca treinou a resposta operacional. A comunicação depende da qualidade da gestão e esta é aqui a minha principal tónica ao abordar este tema, está bem? Outro aspecto importante tem que ver com comunicar de forma transparente e coordenada. Vamos lá ver. Quando a crise acontece, os diferentes públicos esperam respostas e isto é natural. Os colaboradores, os clientes, os parceiros, enfim, as autoridades, todas, enfim, a comunicação social, a comunidade em si, portanto, a organização não controla a informação, mas pode contribuir para que a informação disponível seja rigorosa, consistente e credível. E isso exige transparência, exige rapidez, peço desculpa, e exige também empatia e coerência, obviamente, entre aquilo que a organização faz e aquilo que a organização comunica. E isto tem que ser absolutamente claro e totalmente alinhado. Outro aspecto importante tem que ver com aprender depois da crise. A gestão de crise não termina quando desaparecem as notícias, está bem? Cada crise deve ser analisada. Temos de pensar e sistematizar o que funcionou, o que falhou, que procedimentos precisam de ser revistos, que aprendizagens devem ser incorporadas. As organizações mais resilientes não são aquelas que nunca enfrentam crises, são aquelas que aprendem com elas e transformam, obviamente, essa aprendizagem em melhoria contínua. E mesmo nos testes que são feitos e nos simulacros, é possível detectar aqui algumas questões e, portanto, algumas falhas ou algum potencial foco de falha, e isso é ótimo para ser detectado e para ser trabalhado. Existe uma tendência grande de associar
a gestão de crise à capacidade de responder a perguntas difíceis, mas na verdade essa é apenas a parte visível. A verdadeira gestão de crise começa muito antes, como eu referi, começa quando a organização aceita que nenhuma atividade está imune ao risco e que a melhor forma de proteger pessoas, operações e reputação é investir numa preparação séria, contínua e absolutamente transversal. Já sabemos que no final a reputação não depende apenas da crise que uma organização enfrenta, mas depende da forma como ela se preparou para responder a ela. E claro que sim, claro que deve dar uma resposta clara, eficaz e eficiente, deve acolher e respeitar o trabalho dos jornalistas, dos conteúdos que são veiculados nas redes sociais, mas temos de parar, passo aqui, perdoem-me aqui esta frontalidade, parar muitas vezes de culpar os jornalistas ou os conteúdos nas redes sociais quando acontecem situações de crise e de emergência numa empresa ou numa instituição, está bem? É natural que os jornalistas e as pessoas façam perguntas, que queiram saber o que aconteceu, que haja até alguma especulação. Se estamos a falar de situações de crise ou de emergência que envolvem de alguma forma a sociedade e as pessoas precisam de explicações, precisam de orientação. Portanto, mais uma vez, não basta aqui o media training ou sermos muito aqui astuciosos a lidar com os jornalistas e as conferências de imprensa e os comunicados de imprensa. Isso tudo é importante, obviamente que sim, mas mais importante do que isso é fazermos efetivamente uma gestão bem feita da situação de crise ou de emergência, está bem? Trabalharmos a base, trabalharmos aquilo que está na raiz do problema, pensarmos quais são então os problemas que podem surgir, quais são as maiores vulnerabilidades, fazermos a nossa matriz de risco da empresa, seja ela grande ou pequena, percebermos aquela pergunta que eu muitas vezes faço nas companhias, que é: o que é que de pior pode acontecer aqui? Vamos criar cenários que nós não queremos que aconteçam, evidentemente, mas se nós pensarmos neles e percebermos qual é a cadeia de acontecimentos, quais são os protocolos que têm que ser ativados, nós vamos estar efetivamente bem preparados para gerir o problema, resolver na medida do possível e irmos comunicando, seja com os jornalistas, seja com clientes, seja com fornecedores, com a comunidade local, com quem quer que seja. Portanto, tudo está a fazer sentido porque estamos a fazer o melhor que podemos com base na informação que temos, nos dados que temos e a cumprir os protocolos que foram estabelecidos, está bem? Isto é realmente muito importante. Não vamos maquilhar a comunicação, não vamos pensar só na parte final, vamos trabalhar a base e vamos trabalhar aqui a raiz do problema. Assim que assistiu a este episódio até ao final, muito obrigada. Já sabe, se gostou, partilhe e comente. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!